Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um resumo do BBB 24. Eu sou Matt Bala e aqui você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu nessa madrugada. Bom, então vem chegando no canal e se inscrevendo, por favor, e deixando aquele likezão que me ajuda demais. A Giovana venceu novamente uma prova do líder. Olha só, seguida, hein? 2 vezes seguida. Eu acho que o problema da Giovana era o pezinho. Resolveu o pezinho, agora é só vitória. Bom, Giovana ganhou, inclusive, também 15 mil reais e muita gente falou que a Giovana tá cheia da grana, viu? Se for parar a pensar, semana passada ganhou 20 mil, agora mais 15 mil. E ela falou que ao decorrer do programa aí, ela foi ganhando mais alguns dinheiros aí. Ela já fez quase 50 mil reais aí, que é o prêmio no terceiro lugar. Giovana, né, não vai ganhar o programa, mas tá ganhando 50 mil aí, já tá show de bola, né, Giovana? Obrigado pela participação. Bom, é isso, gente. Bom, depois do que aconteceu da vitória aí da Giovana do pezinho e tudo mais, o pessoal das fadas lamentaram, porque eles estavam realmente acreditando que eu conseguia a liderança, porque o Matheus e o Davi foram muito bem lá na primeira etapa da prova, mas não conseguiram ganhar, tá bom? A Giovana colocou no VIP dela a Lady, a Fernanda e o Pilar, que foram exatamente os 3 que não tinham ganhado o VIP da última vez, tá bom? Com isso, a Giovana está no top 10 do BBB 24. Quem dera, hein? Jamais iria acreditar isso. Já no pessoal do quarto fado, gente, eles lamentaram bastante. E o Davi, gente, ficou mal, tá? O Davi ficou muito mal e lamentou muito ter perdido. Inclusive, ele ficou muito mal porque durante a prova, né, durante o final da prova, ele tava com os cards na mão e deixou um dos cards cair. Isso fez com que o tempo dele demorasse um pouco para entregar pro Matheus e fez com que a Lady entregasse mais rápido para Giovana aí. Então ele ficou lamentando muito esse momento aí que ele deixou cair os cards na prova do líder, tá bom? Mas vamos seguir aqui com o nosso resumo, gente. Bom, o Matheus, gente, criticou também a Lady, porque na hora que da escolher as raias, a Lady atravessou todo mundo e foi escolher logo a raia que o Matheus e o Davi tinham ganhado aí. E aí o pessoal falou assim, mas deixa, isso daí não tem nada a ver, né, esse negócio de raia e tal. Mas o Matheus se incomodou com a Lady ter atravessado todo mundo para pegar a raia, justo a raia que o Matheus e o Davi tinham ganhado, tá bom? A Beatriz então pede pro Matheus tentar usar todas as estalecas e o poder dele para tentar... O poder dele não, comprar todas as estalecas para comprar o poder Coringa, tá? O poder Coringa, o Matheus tem muita chance, porque ele tem muitas estalecas, né? Acho que tem umas 3.800, quase 4.000 estalecas, né? Então, tem grandes chances. Mas ainda tem o perde ou ganha, né? Então, o perde ou ganha pode virar tudo a favor ou contra o Matheus. Vamos ver o que vai acontecer. A Bia, inclusive, disse, gente, pro Matheus que ela vai ficar sem comer. Falou assim, não... A gente tá na xepa, eu fico até sem comer. Mas você tem que comprar esse poder aí, Matheus. Compra o poder. Disse a Bia aí. Vamos ver o que vai acontecer. Os gnomos comentam, gente, que a Giovana já fez o prêmio aí de terceiro lugar. Ela ficou muito feliz. Já tô feliz aqui, vou conseguir tirar meu nome do Serasa, que meu nome tá sujo, vou limpar meu nome finalmente, disse a Giovana aí. Tá? O Lucas então comenta que deixou a Lani sem espaço na raia. E aí, em um determinado momento da prova, o Lucas disse que pegou um card que tava na raia da Lani, e por isso que a Lani acabou entregando um card errado e foi desclassificado da prova lá. Disse o Lucas, né? Bom, seguindo aqui, gente, vamos lá no nosso resumo, a gente tem mais coisas para falar. Bom, no quarto fadas, o Davi então comentou com o Matheus o seguinte, o Davi falou assim, cara, é muito difícil ficar perdendo prova assim, cara. E essa prova tava na nossa mão, Matheus. E o Matheus respondeu, não tem prova a ganhar aqui não, Davi, a gente foi bem na primeira, mas é uma tática que tu não conseguiu, tu não seguiu e acontece. E o Davi, cara, anjo, coringa, a gente tem que conseguir. Sem poder fica difícil, tá? É como se a gente estivesse sendo carregado pelo público de deixar da gente aqui. Sei que não tem isso, mas a gente tem que lutar aqui também, disse o Davi, que ficou muito chateado por ter perdido novamente a prova por isso. Por muito pouco o Davi disse que perdeu a prova aí, tá bom? Então lá, o Matheus também ficou chateado, mas o Matheus relevou bastante, já o Davi ficou remoendo um pouco mais, tá bom? Bom, o Lucas então, gente, comentou com a Fernanda sobre o momento da prova em que a Alane e a Isabelle foram desclassificadas, tá bom? E aí o Lucas falou o seguinte, eu vi, Fernanda, que você estava rindo ali pra Alane e pra Isabelle quando elas foram desclassificadas. E a Fernanda falou o seguinte, não tava rindo delas. Eu tava rindo porque eu pisei na bolinha da minha raia e eu quase escorreguei e caí. Eu quase caí. Por ter quase caído, eu comecei a rir, tive um ataque de risos. Eu não tava rindo por causa que a Isabelle e a Alane perderam e foram desclassificadas. Não foi por causa disso. E o Lucas falou o seguinte, você tem que estar com calma, viu? Porque eu acho que elas acharam isso.
que elas você ficou rindo, elas devem ter achado isso. E aí a Fernanda falou assim, não foi isso, não foi nada disso. E eu vou lá conversar com as fadas. E aí a Fernanda entrou no quarto das fadas, tá? E foi falar o que aconteceu de verdade. Ela disse o seguinte: o Lucas falou que vocês ficaram pé da vida porque achou que eu tava rindo de vocês. Eu pisei numa bolinha e eu ia dar um tombo feio do caramba. Aí eu comecei a rir. O Lucas chegou e falou que a Cunhã parecia estar rindo do outro lado. Que a Cunhã achou que eu estava rindo do outro lado. Eu só pisei na bolinha, foi isso. Eu não tava rindo de vocês, tá? Mas aí, gente, o pessoal do quarto fadas ficou indignado que a Fernanda foi pedir desculpas. E foi atrás do Lucas, que foi o Lucas que contou pra ela, tá? Então a Isabelle e a Lani vão lá tirar satisfação do Lucas, tá? E a Isabelle diz o seguinte: eu tava ali pensando na minha coisa que deu errado na prova, no negativo. E aí chegou a Fernanda e o Lucas respondeu: eu não fiz fofoca, Cunhã. E a Isabelle respondeu: a Fernanda veio te pedir desculpa por uma coisa que ela não fez. E o Lucas falou o seguinte: eu falei que vocês poderiam ter ficado chateadas por ter rido no momento que o Tadeu falou que elas estavam desclassificadas. E a Isabela respondeu: a Fernanda não riu por isso, então não tem por que se desculpar. E a Fernanda: tranquilo, tá resolvido então, tá resolvido e tudo mais. E aí as meninas ali das fadas foram lá pro quarto novamente e a situação se resolveu aí. Você acha que se resolveu? Deu um fuzuê meio doido aí. Eu vou adiantar você, tá? A situação foi crescendo durante a madrugada. Bom, aí, gente, as fadas voltam pro quarto, tá? E o que acontece? Elas começam a analisar o Lucas. Porque elas acham que o Lucas fez essa fofoca para, de certa forma, atingir as fadas e colocar a Fernanda como a errada da história. Como se o Lucas estivesse meio que manipulando as pessoas aí, manipulando até as pessoas do lado dele e tudo mais. E a Isabelle falou o seguinte: ela veio pedir desculpa por uma coisa que ela nem fez. O que o Lucas tá fazendo aí? Tá? E aí a Beatriz respondeu o seguinte: depois fala que fazem o jogo virar sobre vocês. O Lucas tá fazendo isso, tá dizendo a Beatriz. E a Beatriz falou o seguinte: esse aí, rapaz do céu, o Lucas deve ter vários sonhos com a gente a noite toda, viu? Jesus de Nazaré, ele sonha muito com a gente. Ô Bia, ele não sonha com vocês não, mas eu não posso falar o que ele sonha, viu? Porque é meio complicado, né? Mas não é com vocês não, fica tranquilo. Não é com vocês que ele sonha não. Bom, seguindo aqui o nosso resumo, gente, vamos lá. Bom, e aí foi liberado o quarto da líder Giovanna aí. E aí eles comentaram de novamente lá no quarto da líder, gente, sobre tudo o que aconteceu, sobre a fofoca do Lucas, que as fadas foram lá se desculpar, enfim, comentaram lá o que elas estavam achando, tá? E mais pra frente, a Giovanna então ativou um card para escutar a conversa das fadas, tá? Mas daqui a pouquinho, tá? O Bin reforçou que a Beatriz deve ir pro paredão na opinião dele, porque por causa da coisa da Sabrina Sato lá, que a Bia derrubou a Sabrina Sato, o Bin ainda tá reforçando que tem que colocar a Bia no paredão aí, né? E ele disse isso, né, do lado da Giovanna do pezinho, né? Ou seja, ele tá tentando fazer com que a Giovanna coloque a Beatriz no paredão novamente aí, tá bom? Mas o pessoal do quarto Gnomos tá pensando em colocar também o Alegrete, então eles estão um pouco aí na dúvida no que pode fazer, no que não pode fazer, tá? E aí chegou o momento de ativar o cartão, tá? E aí a Giovanna ativou o cartão enquanto tava as fadas ali na cozinha e escutou a conversa sobre a Fernanda ter pisado na bolinha e o Lucas ter feito a fofoca aí. Então a conversa continuou da parte das fadas. E olha só o que eles falaram e o que o pessoal do quarto do líder estava ouvindo. O Matheus falou o seguinte: ela foi a ferro aí, e aí tem uma explicação argumental. Ou, eu compreendi errado, eu pisei na bolinha, mas tá empurrando goela abaixo nos outros. E a Beatriz falou o seguinte: nem a Fernanda pensou que a Alane e a Isabelle olhou para elas. E a Alane falou o seguinte: o Lucas não fez isso porque gosta da Fernanda. O Lucas fez isso porque quer plantar coisa. E o Davi falou o seguinte: isso que o Lucas tá fazendo de ficar olhando as pessoas, ele fica fazendo as coisas erradas, ele fica olhando pra gente. Bom, no quarto do líder, gente, então o Bin Laden comenta que o Davi está manipulando as fadas para tentarem votar no Lucas, tá? E aí o pessoal do quarto das fadas concluíram que, na verdade, o pessoal do quarto das fadas não, o pessoal do quarto do líder concluiu que as fadas entenderam errado a história, tá? Na verdade, o Lucas só foi dar uma bronca na Fernanda, que o Lucas não tava ali tentando manipular a Fernanda, alguma coisa do tipo não, tá? Então eles concluíram que as fadas entenderam a história toda errada aí, tá? E concluem também que possivelmente, com o que aconteceu agora, o Lucas deve ser o mais votado pelas fadas aí, tá bom? Aí, gente, o Davi, gente, com o Matheus, tava realmente muito indignado com o Lucas, com tudo que tava acontecendo.
com o que fez com a Fernanda, mas também o Davi estava indignado também com o Lucas lá naquela festa que o Lucas foi tirar acho que o blazer dele da cadeira, né? E aí o Davi disse que o Lucas foi ouvir a conversa dele com o Matheus. Enfim, então, tipo assim, o Davi tava muito, assim, cheio de motivos pra ir falar com o Lucas, tá? E aí o Davi foi atrás do Lucas. Ele foi lá tentar falar com o Lucas. Chegou lá no quarto dos gnomos e falou que se o Lucas queria conversar um pouquinho com ele, tá? Mas o Lucas falou que não queria agora e tal. E a Pitel, deixa ele quietinho aqui. E a Pitel ficou fazendo carinho na cabeça do Lucas. E carinho suspeito, você já sabe, tá? E aí o Davi, tá bom, então depois a gente conversa, então, tá? Bom, e aí, gente, não demorou muito tempo, não. Passou alguns minutinhos, lá foi o Buda conversar, então, com o Davi, tá? E aí, realmente, acontece a conversa de Davi com o Lucas, tá? E foi uma conversa onde o Davi expressou o que ele tá sentindo, tá? Falando que o Buda, às vezes, fica observando a conversa dos outros, fica olhando diretamente pro Davi, fica olhando diretamente pras fadas e tal. E o Davi ainda critica sobre o fato do Buda fazer até leitura labial, tá? E o Buda se justifica com isso. Falando o seguinte, não, gente, eu tenho déficit de atenção, eu olho pro nada, mas eu não tô olhando pra vocês, eu tô viajando, disse aí o Buda que falou que tem déficit de atenção, tá? E sobre a parte da Fernanda, o Davi também criticou, né, que o Buda foi fazer a Fernanda pedir desculpas. E aí o Buda falou que, na verdade, ele não fez a Fernanda pedir desculpas. O que ele fez foi dar uma bronca na Fernanda, porque a Fernanda estava rindo da Isabelle e rindo da Lani, que foram desclassificadas. Não foi pra Fernanda pedir desculpas. A Fernanda foi porque ela quis. E aí, gente, o Davi continua, né, insistindo que o Buda tem esse jogo aí que ele não gosta, que é um jogo de ficar observando os adversários, que o Buda faz a leitura labial, e o Buda falou que nunca fez leitura labial, que é realmente o problema dele é o déficit de atenção, que ele fica olhando pro nada, e que esse é o problema dele. O Davi então comenta sobre as promessas que o Lucas faz depois de indicar alguém na mira do paredão, porque já aconteceu do Lucas, gente, colocar, por exemplo, o Davi na mira do paredão e falar, não vou indicar você. E aí, gente, não indica a pessoa, mas quando tá acabando a liderança do Buda, lá pra terça ou quarta-feira, ele chega pra pessoa pra meio que passar um pano, pra resolver a situação. É meio que um bode assopra, e o Davi também criticou isso, tá? Mas o Lucas disse que é o jogo dele, né? Enfim, que ele joga dessa forma aí. E o Davi respondeu o seguinte, a gente tá aqui no ambiente sentado, e você senta aqui e acha que você não percebe essa atitude que você tá tendo? E o Lucas, eu nem faço leitura labial, eu não sei ler lábios não, ô Davi. Quem lê lábios é você. Você mesmo falou ali, eu li seu lábio falando do Bin Laden. Aí o Davi respondeu, mas naquele dia você estava falando que o Bin Laden, com o Bin Laden, tá? Tinha uma situação com você e você chegou lá e falou, eu fui falar com o Bin Laden porque era meu aliado. Mas você estava levando uma coisa que ele não tinha nada a ver, velho. A gente já tinha resolvido a situação. Eu fui com certeza, não com incerteza para falar com você sobre a leitura de lábios, tá bom? Enfim, e aí essa conversa continua sobre o jogo do Buda, que nem Davi nem Matheus concordam, tá? Mas aí meio que vai se encerrando essa conversa aí de uma forma meio estranha aí, enfim. E aí o Davi falou assim, a gente também não vai criticar o déficit de atenção do Buda, se ele tem, o Davi não tem que se intrometer, enfim, aí eles dão um aperto de mão aí, aquele aperto de mão de adversário, valeu, falou e tal, e aí cada um foi para um lado, tá? O Davi e o Matheus então repassaram toda a conversa que eles tiveram com o Lucas pras fadas, né, que não estavam ali, nem a Lani, nem a Bia, nem a Isabelle estavam ali, e aí eles passaram toda a conversa, que na verdade o Buda tem déficit de atenção, e que, enfim, justificou para todo mundo ali, tá bom? Seguindo aqui nosso resumo, então, gente, a Isabelle, gente, acabou falando que ela perdeu o controle quando a Fernanda foi lá pedir desculpas. E que, na verdade, ela não queria ter ido lá na cozinha pra realmente justificar com o Lucas. E que ela vai tentar se controlar um pouco mais aí. Poxa, Isabelle, foi o momento mais pesado desse mês de março que você teve até agora. O momento mais de explosão. Você só foi na cozinha tirar satisfação e agora você já tá carregando de novo? Ah, Isabelle, pelo amor de Deus. Depois disso, a Isabelle agradeceu a Deus que não aconteceu nada de nenhum problema e tal. Ai, que bom Deus e tudo mais. E fez uma oração. Bom, seguindo aqui nosso resumo, a gente tem mais coisas pra falar, gente. A Leide estava na academia e ela ficou chocada ao saber que a Fernanda, na liderança dela, recebeu ninja pelo público. Uma coisa que os gnomos não têm recebido, né? O Buda recebeu alerta, a Giovanna recebeu alerta. E aí a Leide conclui que, na verdade, quando a Fernanda brigou com a Lani, isso deve ter rendido muito aqui fora e o público deve ter comprado o lado da Fernanda. E aí, gente, a Leide, o Lucas e a Giovanna começam a achar
que talvez a Fernanda tenha uma força para tentar derrubar as fadas aí, né? E aí o que acontece? A Giovanna responde o seguinte: eu acho que quem derruba as fadas então é a Fernanda e o Buda. Ai, meu Deus. Esse pessoal não se enxerga, né? Cada conclusão estranha. Bom, a Beatriz falou que pretende então tirar a Giovanna do VIP caso ela vença a prova do anjo. Falou, não, ela vai sair do quarto. Eu vou colocar no monstro, porque eu já fui pro paredão, vou receber de novo a pulseira, e se eu virar anjo, eu vou tirar a Giovanna do quarto do líder aí, disse a Beatriz, que tá com sangue nos olhos, tá? Lembrando que a prova do anjo é no sábado, beleza? Na academia, a Giovanna comenta sobre Davi, Matheus e Isabelle terem usado todo o seu óleo de amêndoas, tá? Então, a Giovanna falou que pediu um óleo de amêndoas no confessionário, que era um óleo dela, e aí o Davi, o Matheus e a Isabelle usaram o óleo dela e inclusive falaram com ela que pegaram o óleo. Mas aí a Giovanna ficou muito irritada, porque quando foi usar o óleo não tinha mais nada. E ela ficou meio irritada com isso daí. Gente, vai virar justificativo de voto. Eu só tô avisando vocês aí, beleza? Bom, seguindo aqui nosso resumo, gente. Do nada a gente vê uma pessoa com a perna pra cima e a gente já sabe quem que é, né? Dona Lani na piscina. Seguindo aqui nosso resumo, vamos ver mais alguns acontecimentos, gente. Agora a Beatriz também comenta sobre o anjo. Ela falou o seguinte: se eu ganhar o anjo, é sangue no olho o tempo todo. Se eu vou socar a Giovanna no monstro para perder o quartinho dela. Ah, ela vai perder. Mas se o anjo for autoimune, eu vou botar ela no monstro sim. Eu só não vou botar a Giovanna no monstro se o anjo não for autoimune. Lembrando que o anjo dessa semana é autoimune, mas não imuniza ninguém aí. Beleza? Vamos lá, vamos seguir aqui nosso resumo. Deixa eu ver mais acontecimentos na academia, ó. A Beatriz então comenta, olha só. A Beatriz então comenta sobre a calcinha que ela deu pra Isabelle, porque a calcinha que ela deu pra Isabelle tocou o coração dela. Aí Beatriz, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É difícil até acompanhar, viu? No quarto Gnomos, gente, a Fernanda então comenta sobre as pulseiras da Giovanna. Por quê? Porque a semana passada a Giovanna deu uma pulseira pro Bin Laden. E agora a Fernanda e a Pitel estão pensando, será que a Giovanna vai dar de novo a pulseira pro Bin Laden ou não? E aí, gente, eu fico na dúvida. Pra quem vai ser a pulseira? A Fernanda e a Pitel disse que talvez seja a hora da Isabelle receber a pulseira da Giovanna aí. Por quê? Porque a Isabelle e a Giovanna se afastaram bastante. Vamos ver no que vai dar, gente. Lembrando que nessa semana teremos 2 pulseiras só da Mira. E não 5 que tivemos lá na semana passada, tá? Apenas 2 pulseirinhas, ok? Então vamos continuar seguindo aqui nosso resumo, gente. Vamos lá. No quarto do líder, gente, a Giovanna e a Leite então comentaram, gente. A Leite comenta que a Giovanna comenta com a Giovanna sobre o Bin Laden sempre falar da ex dele no jogo. E a Giovanna não gosta, porque ela não quer ser essa pessoa também ficar sendo lembrada por ser ex, tá? A Giovanna também criticou muito o Bin Laden, tá? Porque o jeito do Bin Laden é um jeito meio chato aí. Inclusive a Giovanna falou que o Bin Laden comentou com ela que o Bin Laden é apaixonado por ela. Ai, meu Deus, parece brincadeira, né? O Bin Laden não se ajuda, viu? Giovanna comenta sobre a brincadeira também da Fernanda que envolvendo o Matheus, sobre a reação do Bin Laden também. Ela diz o seguinte: bom, e não foi a primeira vez que a Fernanda fez essa brincadeira. Já tinha zoado o negócio da piscina e que depois foi zoar um negócio nada a ver, ainda mais na frente do Bin Laden. Eu me abstive, porque senão ia brigar com ele. Ele repetiu 2 vezes para ver se alguém ia falar alguma coisa. Eu vou passar a bolinha pro Alegrete. Primeiro, ele não tem que passar nada. Não tem que achar nada. Querer ou não querer. Estou cagando pro que o Bin Laden acha. Se eu quisesse ficar com outra pessoa aqui, eu iria ficar independente do que ele acha. Segundo, nunca tive interesse no Matheus. Matheus e Denisiane tiveram uma coisa, naquela altura do campeonato, eu nem gosto do Matheus, nem faz o meu tipo aí, tá? Porque o Bin Laden teve um pouco de ciúmes aí da Giovanna, tá bom? Enfim, a Giovanna aí criticou bastante o Bin Laden e tal, mas parece que ela tá de saco cheio do Bin Laden, não quer nada com o Bin Laden aí mais, tá bom? Então o pessoal começou a se arrumar para deitar, e a lei diz o seguinte: se eu pegar o anjo, é óbvio que eu vou dar pro Buda, para imunizar o Buda. De quem que eles vão em cima? Eu acho que eles vão em cima do Bin Laden, se o Buda tiver imune, eu também. E a Giovanna respondeu: pode ser, porque o Bin ainda não foi pro paredão. Gente, como você chega no top 10 sem ter passado por nenhum paredão, Leide? Caramba! E a Leide: nem eu sei como eu não fui pro paredão, velho. É o paredão que corre de mim. Eu tava muito certa que essa semana eu tava esperando já ir pro paredão e eu escapei. Novamente, disse aí a Lady, que ficou muito surpresa por ter escapado do último paredão. Aí vamos ver, gente, porque eu acho que as fadas vão querer colocar a Lady no paredão em seguida, tá bom? Bom, a Giovanna e a Lady então comentam sobre a Lani ter querido disputar o espaço com Isabelle no início do programa, porque
Não sei se vocês lembram, a Lani só parou de perseguir meio que a Isabelle porque a Isabelle é do norte e ela meio que tipo, entendeu que elas são aliadas assim, regionais e tal, mas que a Lani não gostava da Isabelle e ficava criticando muito. Enfim, uma coisa que inclusive a própria a Kelly que colocou fez com que esse assunto subisse, tá? Ele voltasse à tona, tá? Bom, a Lady então avisa que quando for pro paredão, ela vai expor no Sincerão o que a Lani fez fora do ao vivo aí. A Lady falou o seguinte: eu vou falar o seguinte, eu vou falar que pega pequenas coisas e levanta pautas sociais. Ela vai ficar, eu vou falar logo, você influenciadores sabe como funciona a questão do cancelamento. Lady então falou sobre a Lani o seguinte: eu vou falar, cismou com a minha cara à toa porque simplesmente eu tô cagando pra você, né, Alane? Não tem mais com quem arrumar briga e cismou com a minha cara. O que? Me bota naquele sincerão, tô doido pra ir naquele sincerão, viu, Giovana? Eu vou descascar a Alane. O Davi eu nem vou falar tanto porque o público já sabe o que eu acho dele. Disse aí a Lady que tá com sangue nos olhos, tá bom? Inclusive faltou um momento que eu preciso mostrar pra vocês, gente, que aconteceu no momento em que a Giovana iria pegar as coisas dela no quarto das fadas pra subir pro quarto do líder. Vou colocar aqui pra vocês. Ó, esse momento aqui, tá? Bom, a Giovana tá arrumando as coisas dela aqui pra subir pro quarto do líder. E olha só a cara da Alane olhando pra Giovana. O pessoal ficou olhando, falando que a Alane tava fuzilando a Giovana que ganhou a liderança aí. Olha só, o que vocês acham? Você acha que a Alane tá com inveja? Não tá com inveja? É ciúmes, não é ciúmes? Diga pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa cara da Alane aqui. Tá bom? Bom, gente, a gente vai terminando nosso resumo aqui dessa madrugada, porque o pessoal já deitou para descansar, já deitou para dormir, e eu vou encerrando nosso resumo aqui. Inclusive lá na casa do Big Brother tá todo mundo dormindo, tá, gente? Ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó, tá todo mundo dormindo. Ah, o Matheus aí. O pessoal tá descansando aí, que já deu, né? Chega! A gente se vê na próxima live às 10 horas da manhã. Valeu, falou, fui, pessoal!